Meus amigos, minhas amigas, é uma alegria enorme poder retornar e fazermos juntos o 15º episódio de Meu Câncer, Meu Mestre. Vocês me desculpem, eu fiquei afastado um pouco, mas as últimas 2 quimioterapias tivemos efeitos colaterais muito pesados. Mas graças a Deus, fizemos a última quimio, dia 22 próximo agora de setembro, faço uma PET scan para confirmarmos então o desaparecimento do tumor. Conto com as orações de todos vocês. Lembrando, não é? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, vai aparecer aqui ou aqui embaixo. Inscreva-se, tem um sininho. E hoje, de um modo muito especial, eu queria pedir para vocês uma gentileza. Faz algum comentário, porque o YouTube está compreendendo que há interesse por parte das pessoas quando elas deixam um like e quando elas fazem um comentário. Então deixa um comentário de temas que você gostaria de ouvir, que a gente pudesse abordar, um testemunho que você queira dar daquilo que você viu no programa. Se você é paciente oncológico, conta pra gente como é que você está passando, como é que está sendo esse momento para você. Esse é um canal para a gente poder dialogar mesmo. E hoje, o tema que nos convida a ser refletido é um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Uma pretensão, não é? Mas com a pandemia agora eu tenho notado que as pessoas buscam por uma espiritualidade. E é claro, elas sempre buscam uma espiritualidade que tenham ao fundo Deus ou que tenham como protagonismo a ação divina. E o que eu tenho assistido, o que eu tenho visto de pregações pela internet, etc. e tal, é muito difícil porque nós temos muitos pregadores aí hoje que estão reduzindo Jesus a um ser mais desprezível do que o próprio ser humano. Mais violento, mais misógino, mais racista do que qualquer ser humano. O que é pior é que esses infelizes falam todas essas coisas em nome de Deus. E aí me recorda o que os 4 evangelistas descreveram, que é aquele momento onde Jesus pergunta para os discípulos, não é? O que é que estão dizendo por aí a meu respeito? Ao que os discípulos disseram, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Moisés. E há quem diga também que o Senhor é Elias. Nós vamos encontrar isso lá em Lucas, no capítulo 9, dos versículos 18 e 20. Mas os 4 evangelistas narram de maneiras ligeiramente diferentes, mas essa abordagem. Mas o que nos chama a atenção aqui é com a outra pergunta de Jesus. É quando ele diz, mas e você? Quem é que você acha que eu sou? Quem dizes que eu sou? E essa pergunta deve calar fundo dentro de nós. Porque nós só vamos conseguir anunciar e falar de Jesus para as pessoas a partir do que eu conheço dele. A partir da experiência que nós tivemos com ele. Então me preocupa, por exemplo, que tipo de experiência faz alguém quando transforma Deus num tirano, quando transforma Deus num ser que castiga, que coloca aos escabelos de seus pés os seus inimigos. Me entristece muito que dentro de um esforço histórico de Deus em revelar-se, ele seja tão incompreendido no nosso meio. É natural, por exemplo, quando fazemos uma leitura do Antigo Testamento, que encontremos um Deus duro, rigoroso, da lei, do castigo, porque esta era a capacidade cognitiva de compreensão dos seres daquela época. Eles não estavam desenvolvidos o suficiente para compreenderem Deus numa dinâmica maior. Até que Deus, quando nota um avanço da humanidade, ele se aproxima e se manifesta no Filho, para dizer, olha, eu não sou apenas o Criador que mora no céu, longe, distante. Eu não estou sentado atrás de uma mesa com um livro, com os seus bem-feitos e os seus mal-feitos, aonde eu vou te julgar a partir disso. Essa é uma visão antiga, equivocada, para quando se conhece Jesus. Jesus vai ter um discurso diferente, ele vai falar da misericórdia, ele vai falar do amor, ele vai falar da justiça.
Ele vai nos falar da importância e da riqueza do outro em nossa existência. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O que eu vos deixo é a paz. Não é uma paz qualquer, é a paz que eu vivo. Então nós vamos perceber que Deus agora não habita distante, mas entre nós. Essa história de achar que eu tenho uma relação muito boa com Deus, mas eu não converso com um irmão, eu não falo com um moribundo na rua, eu tenho preconceitos com relação ao negro, com relação ao pobre, com relação à mulher, enfim. Mais do que isso, Jesus ele nos diz, olha, eu vou estar com vocês até o final dos tempos, vai ser barra pesada, mas não fiquem com medo. E no momento em que ele morre, brinda-nos então com a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um modo de revelar-se de Deus, trino e verdadeiro, de uma maneira muito mais intimista conosco. Não é um Deus que mora longe, não é um Deus que está apenas entre nós, mas dentro de nós. Como nos diz o Salmo 138, tu me conheces desde o ventre de minha mãe, desde as entranhas dela tu me chamas pelo nome. Lindo isso, não é? Ele conhece cada defeito nosso, cada virtude nossa. Ele conhece todos os nossos esforços em nos tornarmos pessoas melhores. E sermos pessoas melhores não significa amedrontarmos a vida de ninguém. Para nós, pacientes oncológicos, ou para qualquer tipo de paciente, de qualquer enfermidade, não há nada que nós queremos mais do que uma palavra de alívio, de consolo. E de repente nos vêm pregadores falando de um Deus estranho, de um Deus que não condiz com aquilo que nós vivemos dele dentro de nós. Ao invés de nos falar e nos aproximar do Criador, promover um encontro de fato norteador, como nos diz Bento XVI, na Deus Carita Est, né? Um encontro com o acontecimento Jesus de Nazaré capaz de dar novo rumo, nova orientação à nossa vida. Essa experiência que fazemos com Deus Trino já também nos era alertada por São João Paulo II, quando ele dizia, se a maneira de falar de Deus tiver como base apenas Deus Pai, você corre risco de uma pregação por demais dura, de castigo, violenta. Se você tiver por prisma apenas o Deus Filho, você corre o risco de uma evangelização por demais ativista, por demais politizada. E se você considerar apenas o Deus Espírito Santo, cuidado, porque a tua pregação pode ser alienada demais, subjetiva demais. Por isso ele vai nos ensinar de um modo maravilhoso. É preciso uma evangelização trinitária, que saiba debruçar o olhar na história, aprender com os erros e acertos, que compreenda que nenhuma ação santificadora ela vai acontecer fora e longe daqueles que estão próximos de nós. Todo aquele que convive conosco, todo aquele que aparece em nossa vida é um lapidário para nos ajudar a sermos melhores. E é preciso que compreendamos também que toda a nossa ação de hoje se projeta profeticamente no futuro. Então, essa evangelização trinitária é importante para a gente. Para você que é paciente, para você que está em hospitais, Deus é misericórdia, misericórdia dai. Deus está com você nesse momento, atento a todas as suas necessidades. É um Deus zeloso, é um Deus amoroso, é um Deus que em nenhum momento criou essa doença que você está vivendo, ou o problema que você está passando. Não foi Deus quem mandou essa pandemia para todos nós agora, para podermos aprender alguma coisa, não. Ela é resultado, ela é fruto de erros coletivos, de embrutecimento de consciências de modo coletivo. É um erro econômico da coletividade, é um erro de opção política da coletividade. É um erro na elaboração de políticas públicas da coletividade.
Todos nós somos responsáveis por isso. E Deus está atento e nos acompanha nesses processos. Busque a sua espiritualidade nesse Deus que é amor. Não é um Deus que arruma vaga para a gente no estacionamento. Não é um Deus que diz para a gente como pagar determinadas contas ou como vamos sair das dívidas. Não é um Deus que nos presenteia por mérito com carros importados, casa na praia, uma felicidade quase química. Não. Deus vai agir na simplicidade daquilo que nós oferecemos para Ele agir. Ele vai realizar obras extraordinárias em nossas vidas, mas sempre muito sensíveis à realidade que nos circunda. Deus tudo pode, é verdade, mas uma das coisas que Ele optou em fazer foi em contar conosco para darmos continuidade ao seu projeto salvífico. E não é o transformando num tirano, não é o transformando num ser violento, não é o transformando num misógino, racista, que nós vamos conseguir fazer com que as pessoas de fato tenham um encontro com Jesus de Nazaré. Que a nossa pregação sempre alcance o coração das pessoas da melhor maneira, de maneira com que ela realmente reconheça o Cristo que a habita. Um beijo grande para vocês. Eu tenho um texto para terminar esse texto que eu gostaria muito de terminar com ele. Escrito por Chico Buarque de Holanda, e ele vai dizer assim: pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem? Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado pelo amor de Deus? Ao nosso Senhor, pergunte se Ele produziu nas trevas o esplendor. Se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador. E se o Criador inventou a criatura, por favor, se do barro fez alguém com tanto amor, para amar nosso Senhor? Não. Não há de ter lançado em movimento terra e céu, estrelas percorrendo em carrossel para circular em torno do Criador. Ou será que o Deus que criou o nosso desejo é tão cruel, mostra os vales onde jorra o leite e o mel, mas esses vales são de Deus? Pelo amor de Deus, não vê que é pecado desprezar quem lhe quer bem? Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado pelo amor de Deus? Até o 16º programa. Tchau, tchau.